Val, quero agradecer em seu nome esse convite, a nossa presença aqui. Pessoa indicadíssima para ouvir a parte da segurança pública, já que o senhor é interessado no assunto, gosta, né? Chegou aqui com muito desse conteúdo. O senador Tasso Gereissati, nosso amigo de muito tempo também, dos policiais federais, tem nos recebido, tem nos ouvido também com sua agenda apertada. E está com essa missão da relatoria agora, que é muito importante. Nosso amigo guerreiro, senador Paulo Paim, que já trouxe essa matéria aqui por várias vezes, ouviu todas as categorias, tem na cabeça aí vários argumentos que eu tenho certeza que vão ajudar agora a liderar esse debate do contraponto, né, para essa questão da reforma da Previdência. O senador Álvaro, que estava aqui conosco também, adquiriu grande conhecimento, mas parece que a tônica dessa audiência pública, e nós já participamos de várias, está sendo o rol de pressupostos que não foi cumprido para a questão da reforma da Previdência. E coube ao Senado agora, está cabendo ao Senado analisar tudo isso. E não creio que seja bem uma surpresa para vocês, mas lá atrás, há pouco mais de 3 anos, nós já vínhamos fazendo esse debate antes do lançamento da PEC 287. Nós tivemos a oportunidade de reunir com o governo, na época o secretário Marcelo Caetano, levamos todos os argumentos, já com a preocupação de que estivesse iniciando um atropelo, ou criasse uma onda reformista que abandonasse as questões, principalmente de proteção social, que têm sido muito bem pautadas, né, no Congresso durante muito tempo. A gente tem resistido aos ataques aos direitos de grupos, de servidores, de trabalhadores, e isso foi feito com muita honra, com muito esforço, durante muito tempo, com muito suor. E não seria agora que nós iríamos abandonar, né, em nome de uma onda reformista, que nós sabemos sim que há necessidade de reforma. Não só essa, várias, inclusive, reforma política, tributária. Mas eu, percebendo essa tônica que foi adotada hoje aqui, para cumprir o nosso tempo de 10 minutos, nós trazemos a questão da segurança pública, dos policiais e demais operadores de segurança pública, como um exemplo para vocês de como nós não podemos permitir esse atropelo, deixar que ele se estabeleça. Apenas como exemplo, é óbvio que várias categorias têm igual ou superior importância aos policiais e operadores, mas o povo brasileiro tem eleito a segurança pública nos últimos anos, em vários institutos de pesquisa, como prioridade, né? Em alguns, nós estamos vencendo a saúde. Ninguém conceberia isso tempos atrás, da segurança pública vencer a saúde como numa votação de prioridades da população brasileira. Mas, sobre esses pressupostos, e nós cuidamos de trazer elementos técnicos para esse debate, para não parecer uma luta essencialmente corporativista ou uma defesa exclusivista desses pontos, nós encomendamos um estudo à FGV, e nesse estudo a FGV se debruçou sobre a questão da saúde ocupacional, do estresse acumulado nessas carreiras, chegou a trazer um apontamento sobre a idade do policial ao final da carreira, a idade que ele suportaria como expectativa de vida, e chegou aos 58 anos de idade. Então, vários elementos nós trouxemos para ambientar tecnicamente essa discussão, até porque nós conhecemos a equipe do então Marcelo Caetano na época, o doutor Bruno está aqui, e vários outros. Nós soubemos do histórico deles, que era um histórico de pessoas técnicas, e eu tenho certeza que eles mantêm o debate acreditando que, tecnicamente, eles vão arranjar uma solução para o país no âmbito da Previdência. Mas várias questões foram abandonadas, algumas delas já foram ditas aqui sob outro enfoque. A questão da desconstitucionalização, o colega até falou 3 vezes seguido aqui, eu achei interessante, porque, por exemplo, a atividade de risco, quando você desconstitucionaliza ela, você obriga 27 estados a fazer essa discussão, em cada Assembleia Legislativa. Porque o balizamento constitucional é esse, a atividade de risco policial, ela tem que levar uma visão do Congresso Nacional, do que acredita ser atividade de risco policial, assim como as outras atividades de risco. E aí, o governo atual, repetindo a ideia do anterior, Michel Temer, resolveu desconstitucionalizar a atividade de risco. E aí nós ficamos sem o balizamento da discussão do que é a atividade de risco policial, o que é a atividade de risco da mineração, né, da radiologia. Então, foi uma opção que foi feita. E aí, o debate, quando chega nesse estágio do debate, já se acumulou muita discussão, muitos elementos foram deixados para trás, alguns foram brilhantemente recuperados aqui hoje. E eu não tinha visto em outras audiências trazerem de forma tão clara. E a atividade de risco policial, ela, nos debates com o governo, também por predileção da equipe técnica, abandonando a questão da avaliação humana, da condição humana do policial, o estresse que você acumula
no tempo de carreira, no caso nosso hoje 30 anos, ele é impagável com salário e com benefícios de quando você está na ativa. Impagável. O que você acumula, você não consegue desfrutar no período seu de descanso, que é a aposentadoria. No caso do policial, isso é piorado. Por quê? E aí vem o confronto da proposta dos policiais com a dos militares. Nós não entendemos por que o governo fez duas. Por que o governo distinguiu militares e não distinguiu policiais no mesmo pacote? Repito, não para privilegiar um grupo ou outro, mas apenas para fazer um debate em torno das duas questões que são preponderantes nessas carreiras: dedicação exclusiva e atividade de risco. Sendo que a atividade de risco dos policiais ela é diária. Ela não espera guerras, ela é diária. Todos os dias nós saímos para o confronto, todos os dias. Então, como não considerar a atividade de risco nossa nesse debate junto com os militares? E aí, quando o governo faz o convite para todos participarem com algum tipo de contribuição, nós vemos que esse convite não foi feito de forma igualitária para todos. Houve distinção, sim, e a dos militares é uma delas. E não é problema nosso de convívio com os militares. Nós sabemos que certos grupos, categorias, merecem um tratamento diferenciado. Mas por que, por exemplo, estabelecer 17% de transição para os militares no tempo faltante e, no caso dos policiais, não? Porque a idade mínima, a equipe do governo prega muito a questão da diferenciação da idade mínima. A polícia foi fixada em 55 anos, mas hoje não existe idade mínima. É uma inovação. E toda vez que você traz uma inovação, há servidores, há trabalhadores que vão ser alcançados que já têm até planejamento de vida. No caso dos policiais, as mulheres estão sendo alvejadas de forma inquestionável, mesmo com a idade estabelecida de 55 anos, igual para ambos os sexos, que já foi uma distinção também. Para as outras categorias, diferenciaram. Para os policiais, não. Igualou-se ali aos 55 anos todos. E aí, sem a regra de transição, e nós que estamos num período de consolidação, com os 30 anos da Constituição, muitos trabalhadores nossos começaram a trabalhar antes dos 14 anos, 15 anos. Mulheres, inclusive. E aí é muito fácil para o governo chegar agora e falar: não, você tem 48 anos, já quer se aposentar, 47, mas espera aí, eu comecei aos 14, 15. Você não estava lá na época que eu assinei a minha carteira e comecei a trabalhar. Então, vencidos os 30 anos, 35, é mais do que justo, porque a regra atual, a regra do jogo atual, é a contagem do tempo de contribuição. Se está se inovando com uma idade mínima, é um processo. E quando nós dizemos processo, nós estamos falando de regra de transição. Se se estabelece uma regra de transição justa para todos, eu acho que todos erguem, cada um na sua forma, mas erguem uma bandeira reformista com muito mais tranquilidade. Agora, a imposição de não se estabelecer uma regra de transição, e no caso dos policiais federais e das policiais das mulheres, está atingindo de forma muito dura. Tem policiais nossos que faltam menos de um ano para se aposentar e vão para 10, 11 anos. Porque nós estamos considerando o tempo de contribuição e não apenas a idade mínima que está sendo imposta agora. Então, há que se considerar esses casos e eu acho com muita justiça se fazer isso. E o Senado pode fazer isso, sim. A questão de atropelos, de celeridade da reforma e colocar nas mãos do Senado essa responsabilidade, eu concordo que é um risco para o país. O governo prestigiou essa agenda como prioritária, mas é lógico que outras tantas foram abandonadas. E nós também apontamos isso antes do lançamento da reforma da Previdência no governo anterior e repetimos agora. E por uma questão simples, a Polícia Federal tem descoberto várias fraudes previdenciárias. Várias. E o governo está se propondo agora a acumular mais dinheiro pela via previdenciária sem fechar os ralos da corrupção, das liberalidades, das isenções. Então, se o governo já lança de cara a proposta e não se preocupa por onde o dinheiro está sendo roubado, surrupiado, por onde nós estamos sendo enganados em dadas medidas, como acreditar que a reforma da Previdência é para ter um acúmulo de riqueza tal que nós vamos suportar aí 3 anos num patamar de 1 trilhão e que vai suprir todas as nossas necessidades, ou pelo menos ser o start para o país crescer.
Por último, quero deixar registrado, além dessa questão da falta de transição para as mulheres, muitos pontos nós avançamos com o governo por convencimento técnico, não por ser categoria privilegiada ou prestigiada, como tem esses anúncios aí, a gente vê de vez em quando nessas propagandas, mas por levar questões técnicas que a equipe técnica absorveu essas questões e, na medida do que lhes coube, conseguiram avançar, com uma pensão por morte. As viúvas e os viúvos dos policiais federais estavam sendo submetidos a uma redução de pensão a 50%. Nós íamos ter uma viatura de polícia federal ou de outros polícias, numa configuração interessante, com mais de 3 policiais, nós poderíamos ter cada policial com um regime diferente, com uma consciência de enfrentamento do crime diferente. Olha onde nós iríamos parar. Então, o nível de inserção, de nacionalismo, até nessas horas, ia faltar. Eu não acredito que o governo aposte que vai fazer uma reforma dura e, no momento seguinte, aquelas categorias que mais podem contribuir para o crescimento do país, ele vai olhar para elas e pedir ajuda naquele momento. Se tirar agora esses direitos que nós conquistamos a duras penas há muito tempo, esquecendo de todas as prerrogativas, que muitas delas foram bem colocadas aqui, eu acho que nós não estaremos caminhando no rumo certo para o país crescer. Abandonar a Receita Federal, Polícia Federal, agências, Banco Central, servidores do mais alto gabarito que apostaram nessas carreiras para ajudar o país a crescer, fazer esse chamamento depois de uma reforma dura como essa, acho que vai ser muito difícil. Então, vale a pena o nosso Senado se preocupar com isso agora. Obrigado a todos.